A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso dispositivo, nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo nosso site em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. O tema escolhido para a nossa conversa de hoje é o seguinte: os ocupantes daquele edifício que desmoronou em São Paulo são vítimas ou responsáveis pelo que aconteceu com eles? Na madrugada do dia 1º de maio, o edifício Wilton Paz de Almeida, que era localizado na região central da cidade de São Paulo, foi tomado pelas chamas e pouco mais de 1 hora depois, sua estrutura ruiu e ele veio abaixo. Foi uma cena assustadora e angustiante, sobretudo pelo fato de saber que aquele prédio pertencente à União fora invadido há bastante tempo por diversas pessoas e famílias integrantes de um dos ditos movimentos de gente sem teto, o MSLM, ou Movimento de Luta Social por Moradia. Num primeiro momento, não foi possível ter a certeza de quantos haviam conseguido sair do edifício antes da sua queda e de quantos poderiam ter ficado presos nos escombros. Ao final de tudo, porém, descobriu-se que, em vidas humanas, o resultado foi bem menos nefasto do que se imaginara. Uma morte confirmada, aliás, hoje pela manhã, confirmou-se a segunda morte, e 6 desaparecidos. Portanto, agora temos 2 mortes e 5 desaparecidos, pelo menos até agora. Para o desmoronamento de um prédio com 26 andares, convenhamos que o desastre foi bem menor do que poderia ter sido. Foi aí que a tragédia cedeu lugar ao proselitismo político e doutrinário das lideranças desses movimentos, assim como ao jogo de empurra das autoridades, que poderiam ter evitado que isto acontecesse, mas não evitaram. O comando do Corpo de Bombeiros logo trouxe ao conhecimento do público que já estivera naquela edificação e que apontara uma série de irregularidades, encaminhando seu relatório de vistoria a quem caberia tomar providências quanto a isto. A Prefeitura Municipal se defende dizendo que aquele edifício pertencia à União e que não era fácil vistoriar o prédio, porque os fiscais eram hostilizados quando tentavam realizar qualquer trabalho ou cadastramento em seu interior. E a Secretaria de Patrimônio do Governo Federal nada disse, pelo menos até o dia de ontem. Em momentos assim, é que a verdadeira face das invasões como essa começa a ser compreendida. Primeiro, os espertalhões travestidos de sem-teto, como o candidato do PSOL à presidência da República, que pertence a uma família de classe média alta, e é herdeiro de vários imóveis. Tem uma graduação e uma especialização, é graduado em filosofia e especializado em psicanálise, né? Mas ele, por certo, é o mais destacado desses picaretas, Guilherme Boulos, do MTST. Depois, a inércia do poder público para pôr cobro, para finalizar essas invasões, que tais movimentos podem considerar como uma estratégia válida para alcançar os seus propósitos, mas que fere o direito de propriedade constitucionalmente garantido. E, além do mais, configura um crime que é identificado na nossa legislação penal como esbulho possessório. Depois nós falaremos disso. Por fim, é preciso separar o joio do trigo, não dando tratamento igualitário com mais rigor ou menos rigor, né, àqueles que são verdadeiramente carentes de habitação e aos oportunistas que buscam obter ganhos abrigando-se sob as bandeiras desses movimentos. É este o assunto do qual cuidaremos aqui no Ponto Facultativo no curso da nossa conversa de hoje. E no comando do show da manhã está o amigo e parceiro Alexander Sullivan.
Vamos iniciar a nossa conversa entendendo um pouco mais sobre esse prédio e sobre as condições em que ele se encontrava. Roda aí, meu prezado Sullivan, o nosso primeiro áudio. Então, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, havia um prédio da União, o edifício Wilton Paes de Almeida, que foi construído nos anos 60. E esse edifício tinha 26 andares, ocupados irregularmente por cerca de 90 famílias. O prédio, que pertencia ao Ministério do Planejamento, abrigou a Polícia Federal por 25 anos. O imóvel foi colocado à venda por 21 milhões de reais em 2015. Oficialmente, o prédio estava vazio desde 2009, mas dezenas de famílias se revezavam nos espaços, que serviam de moradias para o sem-teto. Segundo os bombeiros, no total, cerca de 250 pessoas viviam no espaço. O prédio não tinha elevadores e os moradores jogavam todo o lixo no fosso, que funcionou como uma chaminé. Esse lixo serviu como combustível para o fogo. Segundo os bombeiros, o prédio já havia passado por vistoria e foram relatadas as péssimas condições do local às autoridades do município. Mas era muito difícil entrar na construção para verificar as condições do edifício, em razão da resistência dos ocupantes irregulares. Os compartimentos entre os andares eram divididos por madeira, o que ajudou a propagar as chamas. O governador de São Paulo, Márcio França, informou que o prédio tinha uma estrutura muito leve, que não permitia ter uma residência. Além do prédio que desabou, um edifício vizinho também pegou fogo nos 3 primeiros andares, mas não corre maiores riscos. A Igreja Evangélica Luterana, que fica ao lado do prédio em chamas, também pegou fogo e parte da estrutura desabou. O pastor Frederico Carlos informou que da igreja de 110 anos sobrou praticamente o altar e a torre. Olha, como nós vimos aí, isso é o que se pode chamar de uma tragédia anunciada. Porque reuniram-se nesse episódio uma série de condições, uma série de situações ou de circunstâncias que quase que era uma busca de que acontecesse um problema como esse. E parece que, felizmente, com consequências menores do que aquelas que poderiam ter ocorrido em decorrência de um incêndio seguido de um desabamento. Vamos ver aqui o que acontece nessa reportagem, o que foi mencionado nessa reportagem do telejornal, se não me engano, da Gazeta. O prédio pertencia formalmente ao Ministério do Planejamento, que já havia tentado vender o prédio, ele menciona aí 21 milhões em 2015, mas não conseguiram vender o prédio. Não conseguiu êxito nessa tentativa de vender o prédio. As condições de conservação eram péssimas, o que desde logo evidencia o desleixo do governo federal na preservação dos imóveis que pertencem à União. Não é porque um prédio está desocupado que você deixa ele se deteriorando. O governo é o proprietário, ele tem que manter. Assim como você, se for proprietário de um imóvel, você tem que manter. Tem uma legislação municipal, isso praticamente em todas as cidades, que se você deixar a sua calçada estragar, você pode ser multado pela prefeitura. Mas a calçada está na rua, ela não está dentro de casa, mas a responsabilidade de manter, de fazer a conservação, porque uma pessoa pode tropeçar ali, quebrar um pé, torcer um tornozelo. Então é a obrigação do proprietário fazer a manutenção das calçadas, em frente aos seus imóveis. Então por que a União, que tem prédios, são não sei quantos, 800 e tantos prédios desocupados que a União tem, a União, vamos dizer assim, não gasta. Uma vez eu vi uma matéria que a secretária do Patrimônio Público do Ministério que fica no Ministério do Planejamento disse assim, mas para a gente poder fazer isso, nós íamos gastar 16 mil reais para fazer essa conservação. Peraí, meu filho, o que é mais prejuízo? Você perder um prédio inteiro ainda correndo o risco de uma consequência trágica como essa, do que gastar 16 mil para um país que gasta milhões e bilhões em coisas que são muito menos importantes para a sociedade? O desleixo, portanto, do governo federal na conservação, não só desse, há uma série de outros imóveis pertencentes ao governo federal que estão se deteriorando. Ele tem, portanto, a sua parcela de responsabilidade. Não pelas pessoas que se feriram lá, como nós vamos ver na sequência dessa conversa. Porque essas pessoas estavam lá
não foram convidadas a ir para lá. Mas isso é um outro aspecto da nossa conversa. A outra coisa, o governador de São Paulo, né, chegou a comentar diante da tragédia, porque aí depois que o ladrão entrou em casa, todo mundo vai atrás do cadeado para fechar, né? Ele disse, não, mas o prédio, pela sua estrutura muito leve, uma estrutura que era feita para escritório, não era feito para moradia. É para você botar o peso que você colocou ali dentro. Ele tinha uma estrutura muito leve, então ele não era adequado para moradia. Sim, mas você não sabia disso antes? As pessoas não sabiam disso antes? Por que a justiça não tomou providência? Tem, inclusive, o caso de um pedido de desocupação, de interdição do prédio que foi feito, e hoje eu vi isso pela manhã num telejornal. O Ministério Público recebeu um laudo de um engenheiro dizendo que não havia condições de risco ali, e o Ministério Público arquivou o processo que pedia a interdição daquele prédio. Deveria ter sido interditado. E se tivesse sido interditado, essas pessoas teriam que sair de lá, por bem ou por mal. Agora, as famílias, segundo aí a própria reportagem, as famílias se revezavam na ocupação do prédio, mas ele diz assim, o prédio, isso nessa matéria, o prédio estava ocupado por 90 pessoas, mas aí nós temos um desencontro de informações, e esse desencontro talvez se explique no seguinte. Quando o prédio caiu, a primeira notícia é que moravam ali 50 pessoas. Aí o governo, obviamente, quando acontece um negócio desse, o governo quer tirar a responsabilidade dele. O governo, então, aqueles que saíram do prédio, que foi a maioria, o governo disse, nós vamos pagar, prefeitura, se não me engano, disse, nós vamos pagar uma ajuda de um aluguel social para essas pessoas, para elas terem para onde ir, porque estão acampadas lá na frente, lá dos destroços, lá nas proximidades. Vamos dar R$ 1.200 no início, no primeiro mês, e a partir dali daremos R$ 400 para cada família e tal. Imediatamente, o que eram 50 famílias, né, passou a serem 149 famílias. Não sei como foi esse milagre. Eram 50 famílias. Quando a prefeitura disse, nós vamos pagar um aluguel social, 1.200 no primeiro mês e 400 nos meses subsequentes, no prazo de um ano, imediatamente passou de 50 famílias para 149 famílias. Aí, agora essa matéria já vai para a média. Já vai para a média não, já chegou a um número menor, 90 famílias. E eu acho que isso está diretamente vinculado à possibilidade de levantar dinheiro com isso. Vem aí a bandalheira, a picaretagem de sempre. Quer dizer, não se está nem se vai resolver o problema dessas invasões dessa maneira, né? E nem se vai resolver o problema de quem estava lá e saiu, de quem morreu, seja lá o que for. Porque agora nós temos um ano de aluguel social para todo mundo que invadiu o prédio. O poço do elevador, isso também foi mencionado, era utilizado como lixeira. Não tinha elevador? Não tinha elevador, não. Não tinha mais elevador. Porque aquilo ali abrigou a Polícia Federal, e não acredito que os policiais federais e os funcionários da Polícia Federal e as pessoas que frequentavam lá subissem 26 andares a pé. Claro que ali tinha um elevador, mas o prédio foi desativado, os elevadores foram retirados ou ficaram inservíveis, né? E então eram 26 andares para subir ali sem elevador. O que eles fizeram? Lacraram as portas do elevador para ninguém cair lá de cima? Não. Passou a ser a lixeira. Todo mundo jogava saco de lixo ali dentro. Aí você quer o quê? Onde você tem lixo, ainda mais com matéria orgânica, qualquer pessoa sabe disso, você tem a formação de gás metano. Um gás altamente inflamável. Qualquer faísca toca fogo naquilo, e o poço do elevador passou a funcionar como uma chaminé, como um incinerador. Então, aí nós começamos a delinear a responsabilidade de quem estava ocupando e de quem estava comandando essa invasão, e que não, vamos dizer assim, organizou a invasão no sentido de que as pessoas não aumentassem as condições de risco. Isso sem contar com gambiarra, instalação elétrica com fio aparente, material inflamável usado como divisória. Bom, isso é uma coisa que era um convite ao desastre. E esse desastre, quando se deu, né, os líderes dessa ocupação,
que era o Movimento de Luta Social pela Moradia, também chamados de coordenadores, esses líderes esses movimentos que fazem invasões, eles costumam ser eufemisticamente chamados de coordenadores da invasão e coordenadores do movimento. Eles desapareceram do local. Tem um tal de, esqueci o nome dele aí agora, mas tem um tal de Ananias, não, esqueci, eu acho que é Ananias, que é o líder desse movimento de luta social pela moradia, é o cara que chefia. Esse grupo é uma dissidência daquele MTST. Ele foi um grupo que saiu, os caras criaram um segundo movimento. Aliás, isso é uma coisa que precisa ser explicada. Não existe um único movimento de sem-teto no Brasil. Muita gente fala em sem-teto, pensa assim imediatamente no MTST, porque o MTST, que é chefiado por um calhorda chamado Guilherme Boulos, esse movimento é o mais forte e ele é o que alcança o maior número dessas ações. Mas não é só o MTST, existem outros movimentos. E embora esse movimento dessa invasão desse prédio e de mais 5 prédios não fosse do MTST, fosse desse movimento de luta social pela moradia, o Guilherme Boulos, que vem a ser nada mais nada menos do que o candidato do PSOL à presidência da República, nós vamos já ver quem é esse Guilherme Boulos, qual é o pedigree dele, né? Ele gravou um vídeo se solidarizando e tudo mais. É o segundo vídeo, o segundo áudio que nós vamos ouvir aí, por favor. Também nessa madrugada aconteceu uma situação trágica, que foi um incêndio que precisa ser evidentemente investigado, melhor explicado, seguido da demolição de um prédio ocupado por famílias sem teto no centro de São Paulo. Nós não temos ainda informações claras sobre vítimas, mas esperamos que as buscas, as investigações sejam rápidas, assim como que o atendimento às famílias desabrigadas, a alternativa de moradia para as famílias desabrigadas seja imediato, né? E é lamentável nós vermos hoje cedo nas redes sociais gente, os mesmos que talvez adoram semear o ódio, o preconceito contra o nosso povo, querendo culpar o sem-teto pelo que ocorreu, que não deveriam estar ali porque o prédio era inadequado. Como se alguém fosse para uma ocupação porque quer. Como se alguém fosse para uma ocupação como seu sonho. As pessoas vão por completa falta de alternativa, né? Se há alguma responsabilidade nesse momento pelo que ocorreu, responsabilidade é do poder público, que não assegura direito à moradia digna para as pessoas, né? Nós temos mais de 6.200.000 famílias sem teto no Brasil. E é isso que gera as ocupações, não uma vontade das pessoas de irem para lugares inseguros e incertos. Querer culpar as vítimas pela tragédia é de uma insensibilidade, de uma falta de senso humano e de solidariedade incrível, né? E que nós não podemos aceitar. Ao contrário, temos que nesse momento nos solidarizar com as vítimas, exigir rapidez nas buscas e exigir alternativa habitacional para as famílias que foram vítimas desse incêndio, desse desabamento. Vamos começar colocando as coisas nos seus devidos lugares. Em primeiro lugar, o Guilherme Boulos, não houve demolição do prédio. Use as palavras adequadas. Demolição é se o governo tivesse chegado lá com uma equipe para desocupar e tivesse metido a marreta, aquelas máquinas que tem aquelas bolas de ferro, ou implodido o prédio para demolir. Não foi demolido, ele desmoronou, é outra coisa. Quando você diz que foi demolido, é uma ação voluntária. Quando você diz que ele desmoronou, é a consequência de ação ou omissão, mas não foi ninguém que foi lá e derrubou o prédio. Então ele coloca as coisas de maneira a agravar a responsabilidade de governos e um pouco da sociedade e para excluir de responsabilidade quem contribuiu de forma muito, vamos dizer, importante, muito decisiva para que esse desastre acontecesse. A outra coisa é o seguinte, ele diz, esse desabamento, como ele chama, demolição, como ele chama, essa demolição precisa ser melhor investigado e explicado. Peraí, explicado por quem, cara pálida? Se foi um movimento que botou as pessoas dentro desse lugar prestes a demolir, prestes a desabar, quem é que precisa explicar isso?
eu já falei aqui agora há pouco que o governo tem uma parcela de responsabilidade não porque as pessoas estavam lá dentro, não porque o prédio caiu. Ele tem uma parcela de responsabilidade porque ele não desocupou esse prédio, porque ele permitiu que essas pessoas continuassem lá. Porque ele não fez, enquanto o prédio não estava ocupado, a conservação do prédio. Essa é a parcela de responsabilidade e é do governo federal, que esse imóvel pertence à União. Mas também da prefeitura, não é? Que, vamos dizer, mandou lá uma pessoa fazer, ou mandou pessoas fazerem vistorias e as pessoas não eram muito bem recebidas lá, não. E nós vamos ver já por que elas não eram muito bem recebidas, né? É porque lá dentro, 20% das pessoas que estavam naquela ocupação eram estrangeiros que não podiam ser cadastrados e eram estrangeiros que estavam ilegalmente no Brasil. Bom, então vamos lá. Esse é o problema dos movimentos chamados sociais, movimentos sem teto, sem terra e tal, e das suas lideranças. Eles cobram do governo, né, as condições para habitação e, ao fazerem isso, é algo válido. Está assegurado que nós teremos, está lá na Constituição Federal, teremos o Estado deve assegurar aos brasileiros condições justas de moradia, condições humanas de moradia, mas também diz que deve assegurar condições de saúde, educação, trabalho e lazer. Isso também não acontece. Eu não vejo que exista, vamos dizer assim, uma gravidade maior em não conseguir promover as condições necessárias para que todo mundo tenha habitação. Não vejo nisso uma gravidade maior do que não promover as condições necessárias para que todo mundo tenha a saúde adequada, o atendimento de saúde adequado, ou de educação, de escola. Eu acho que são problemas onde o Estado brasileiro está falhando, onde os estados da federação estão falhando, também, onde prefeituras falham, também. Agora, não é especificamente, e aí nós não podemos colocar isso em patamares diferentes, não é especificamente o problema do sem-teto. É o problema do sem-teto, do sem-escola, do sem-saúde, do sem-trabalho. Tem 14 milhões de desempregados nesse país. Muito bem. O prédio ocupado por famílias sem teto, ele diz isso na declaração dele. Não é verdade, Guilherme Boulos, que todos os que estivessem ali fossem sem teto. É um fato sabido que naquele prédio, ao lado de pessoas com sérios problemas de habitação, e existiam mesmo gente que não tinha condições, havia vários estrangeiros, eu falei disso agora, né? Cerca de 20% de estrangeiros em condição, vamos dizer assim, irregular no Brasil, morando ali dentro também. E é claro que esse Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL à presidência da República, sem chance alguma, mas ele está pretendendo capitalizar esse fato, embora a ocupação fosse de um segundo grupo de sem-teto, né? Mas ele está tentando capitalizar esse fato como discurso de campanha. Muito bem, afinal de contas, a sua condição de líder do MTST, é o único título aqui que ele tem para ostentar, vamos dizer, durante essa sua tentativa na corrida presidencial. Quem adora semear o ódio e o preconceito, como ele diz, exatamente é o grupinho dele, são as pessoas que se alinham à esquerda. É o PSOL, é o PT, é o PCdoB, essa turma da esquerda é que fica semeando ódio na sociedade, fraturando uns de um lado, outros de outro, esse divisionismo, isso vem dessas esquerdas. Então não é quem está fazendo a crítica e atribuindo a eles, movimentos sociais, não são as vítimas, a eles, movimentos sociais, parte dessa responsabilidade. Ora, mas ao contrário do que esse Boulos pretende fazer crer, com esse discursinho demagógico, a liderança do movimento ou de movimentos como o MLSM, que é um movimento de luta social pela moradia, esse que fazia essa ocupação lá, do MTST, que é o do Boulos, e outros do mesmo gênero, eles não estão exatamente protegendo, né, os que precisam de moradia, os que estão enfrentando o problema de moradia. Ele fala como se eles fossem protetores dessas pessoas. Existem pessoas lá que estão em situação de penúria? Claro que sim. E ninguém há de ficar feliz porque
pelo que aconteceu lá, isso não é maneira de desocupar prédio ocupado irregularmente. Derruba o prédio, porque aí todo mundo sai mesmo, ou cai ou sai. Isso não é solução. Ninguém pode estar feliz com isso. Agora, também, a sociedade não é obrigada, e o próprio governo não é obrigado a aceitar a culpa toda, não, porque há uma parcela de culpa deles. E é uma mentira que todo mundo que está lá é porque está com a situação de moradia crítica. Vamos ver. Isso passou a ser para os líderes desses movimentos, para o próprio Boulos, isso passou a ser essas ocupações passaram a ser uma riquíssima fonte de renda. Roda aí o áudio 3, que é um áudio da TV Gazeta, onde eles focalizam esse problema das condições de ocupação desse prédio que caiu. Famílias que invadiram o prédio que desabou pagavam até R$400 de aluguel. Hoje a prefeitura admitiu que a cidade vive uma crise de moradia difícil de ser sanada. Quem vivia no prédio que desabou no centro de São Paulo não morava de graça. Esta moradora conta que precisou pagar R$300 para ter direito ao espaço dentro do edifício e mais R$200 de mensalidade. Tinha até uma carteirinha de controle, como um documento de sócio. A gente entramos porque a gente não tinha onde morar, entendeu? Porque o aluguel está muito caro. A gente pagamos R$300 para entrar também. E tinha uma mensalidade? Tinha. De quanto? Aí a minha mãe pagou 300 para entrar e 200 para ficar pagando. Entendi. Todo mês. A prática de cobrança em ocupações irregulares é comum. Os responsáveis costumam dizer que é para garantir limpeza e organização. O prédio que desabou era comandado pelo MLSM, Movimento de Luta Social por Moradia. Segundo a prefeitura, são 206 ocupações em toda a cidade, semelhantes à que ocorria aqui no prédio que desabou. Ao todo, são 46 mil famílias vivendo nessas condições. A Defesa Civil prometeu vistoriar as 70 ocupações aqui do centro para analisar as providências que precisam ser tomadas para que uma nova tragédia não aconteça. O diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil diz que não é falta nem de dinheiro nem de projetos para acabar com essas situações. Eu acho que não falta nem dinheiro nem projeto. Acho que a gente tem instrumentos para que esses projetos se realizem. Falta de fato uma vontade política para que essas coisas deem andamento, que consiga se andar com esses projetos. Mas a prefeitura afirma que é um problema social mais difícil de resolver. O déficit habitacional do município de São Paulo é de mais de 360 mil unidades habitacionais. Quando você pega uma família, um conjunto de famílias, num edifício ocupado e realoca elas diretamente para o empreendimento habitacional, você está dizendo o seguinte, o sinal que o poder público dá é o seguinte: ocupe um edifício que a prefeitura vai tirar você de lá e colocar num apartamento, seja qual for a origem do financiamento. Por que eu vou tirar, eu vou beneficiar uma pessoa que ocupou um edifício público em detrimento de uma pessoa que está há 15 anos na fila da SEAB e da Coab, de maneira ordeira, aguardando lá, pagando seu aluguel, passando por dificuldade, tantas dificuldades quanto essas outras famílias, você vai prejudicar aquela família. Então, esse é o embate nosso diário com relação às ocupações. Olha, aí tem uma série de informações que merecem ser analisadas e destacadas. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos após os comerciais para, vamos dizer, tratar daquilo que nós ouvimos nesse áudio. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no dia de hoje estamos tratando de mais um assunto que repercutiu e ainda repercute na mídia nesses últimos dias. O incêndio e o subsequente desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, na capital de São Paulo, que se encontrava invadido por um grupo do Movimento de Luta Social por Moradia, o MLSM. Antes do intervalo, nós havíamos ouvido um áudio, né, que tratava ou que narrava, de uma reportagem da TV Gazeta, que narrava as condições de ocupação desse prédio. E que se repetem essas condições
em outras invasões, não era exclusivo, isso não era um caso único, não. Isso é o comum, isso é o corriqueiro, é o que acontece nessas invasões. Os prédios, essas pessoas invadem os prédios, puxadas ou comandadas por essas lideranças. O Boulos lá no MTST, né? Esse Ananias Pereira dos Santos, que é o líder desse MLSM, né? do Movimento de Luta Social pela Moradia. Elas invadem, vamos dizer, lideradas por essas pessoas, né? Mas, na verdade, a massa que eles arrebanham prometendo moradia para todos, né? Uma vez concretizada a invasão, passa a ter que pagar por essa ocupação. Quer dizer, não era para morar porque não tem condições de morar, não tem condições de pagar aluguel, não tem condições de ter uma casa ou de pagar o aluguel de uma casa. Então, as pessoas vão pagar a eles, os líderes. Vão pagar o movimento, na verdade é isso. Só para dizer, esse Ananias, por exemplo, que é o Ananias Pereira dos Santos, que é o líder desse movimento que invadiu esse prédio, ele tem diversos imóveis, inclusive boxes de mercado que ele aluga para pessoas. Ele tem uma renda de aluguel de boxes de mercado. Como é que um desgraçado desse pode estar liderando um movimento de sem-teto? O Boulos a mesma coisa, como nós vamos ver daqui a pouco. O Boulos é filho de uma família de classe média alta. Ele é herdeiro de um patrimônio imobiliário grande. Então, olha aqui, nós temos cerca de 70 ocupações na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, por essas turmas, por esse grupo, esses movimentos. 70 ocupações. Muito bem. Aí vem o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e diz: não falta dinheiro e nem falta solução, o que falta é vontade política. Olha, isso é um proselitismo. Falta vontade política. Agora, se você botar o dinheiro que o governo tá gastando para manter aqui as suas obrigações em todas as áreas, só nesse movimento, vai tirar de outro lugar. Aí você pode entrar pela discussão do desvio de dinheiro, da corrupção, então, mas nós vamos sair desse tema. Agora, não é que o dinheiro está lá guardado esperando que qualquer pessoa com vontade política vá lá e faça. E além do mais, não é? Você também tem uma vamos dizer, às vezes por exemplo, você teve uma perícia técnica lá no prédio, sujeito que a mando do Ministério Público de São Paulo, para saber se era preciso interditar o prédio. O profissional da engenharia que foi lá disse: não tem condições de risco aqui não. Ele é responsável também, deve ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por um erro de imperícia. Ele era um técnico que foi lá como técnico e deu um laudo errado, né? Agora, vocês ouviram também no final desse áudio a palavra de uma pessoa que é o secretário de Habitação do município de São Paulo, secretário municipal de Habitação. E ele diz o seguinte, ele diz: olha, nós temos um déficit de 360 mil habitações para atender a demanda de pessoas que estão sem habitação. Mas nós não podemos pegar essas pessoas simplesmente e cada vez que elas ocuparem um espaço, nós vamos lá, desocupamos e levamos ela e entregamos unidades habitacionais para elas. Por quê? Porque há um cadastro para atendimento, e ele fala disso, um cadastro para atendimento das pessoas que estão sem teto e tentando adquirir uma casa própria. Ou alugar ou adquirir uma casa própria. Aí o cara faz pelo método que confronta a lei, que confronta o direito, vai lá e invade. Aí você, para negociar, para tirar os caras da invasão, você diz: não, eu vou priorizar vocês. É isso que eles querem. Vou priorizar vocês aqui, vou tirar aqui da invasão e vou entregar essas unidades que já estão prontas para vocês. E aí quem está esperando há não sei quanto tempo, há anos, para receber uma unidade dessa, de um programa habitacional desse de governo, seja municipal, estadual ou federal, fica para trás. Por quê? Porque os caras que usaram da truculência e foram lá e invadiram vão ser priorizados. É isso que ele diz: nós não vamos fazer isso. Aliás,
nós vamos ouvir daqui a pouco, vamos dizer, uma menção a um caso acontecido também em São Bernardo, onde que a prefeitura tem um programa habitacional muito bom, que atende com relativa rapidez a essa demanda, e aí o pessoal desse movimento, do Boulos, que é o MTST, se recusou a ir lá fazer o cadastro. Por que se recusou? Porque eles não querem entrar na fila. Eles querem que a prefeitura atenda primeiro a eles. E isso aí é uma coisa que não se pode fazer e não se deve fazer, porque, como diz o secretário de Habitação de São Paulo, aí é fácil. O cara sabe que ele invade, a gente tira ele de lá e prioriza o atendimento deles. E os outros? Cadê a preocupação dos movimentos de sem terra, de sem teto, com os que estão na fila também com o mesmo problema de não ter habitação? Muito bem. Em síntese, eles se apossam de uma propriedade, né, que tem dono, como se fosse uma ação social, querem dar isso, vamos dizer assim, a feição, a fisionomia de uma ação social, e sob a alegação de que seria para a limpeza e organização do imóvel, eles passam a cobrar aluguéis que vão de R$200 a R$400, isso vai depender do prédio, depender da ocupação, para que os chamados sem teto possam continuar lá. E existem depoimentos, não dá para trazer tudo aqui, porque senão o tempo do programa não é suficiente. Mas sem teto que diz o seguinte: e se não pagar? Tem esse negócio, e se não pagar? Se não pagar, a gente tem que sair de lá. Mas tem que sair como? Tem que sair porque esses caras, inclusive esse Ananias, anda com 2 capangas. Você não pagou, você é posto... Isso é uma milícia. Aliás, já existem estudos que comparam esses grupos de invasores a milícias, as lideranças a milícias. Você paga para ter direito a isso. Quer dizer, as condições são péssimas, imóveis sem condições, mas mesmo assim você paga um aluguel. Na cidade grande, em São Paulo, no centro de São Paulo, você não vai conseguir lugar nenhum por R$400. Mas em muita cidade do interior, R$400 você paga uma meia água, você paga uma pequena habitação para você. R$400 não é barato para você poder continuar lá. Então, que limpeza e que organização é que eles estão fazendo? Nenhuma. Tanto é que os relatórios do Corpo de Bombeiros apontavam isso aí, os bombeiros já mostraram, nós fizemos mais de um comunicado a esse respeito. Eles apontavam uma série de problemas nesse prédio, uma série de problemas no elevador, nas instalações elétricas, coisa que eu já falei aqui, nenhuma prevenção contra incêndio, o acúmulo de material altamente inflamável. Muito bem. E aí, essa é a questão. Não estão lá, vamos dizer, desesperados, no desespero, não, eles estão servindo de massa de manobra para essas pessoas que têm verdadeiras milícias na exploração desse viés, que é o viés do sem terra, do sem teto. Muito bem. O líder do MSLM, o Movimento Social, de Luta Social pela Moradia, esse líder, ele desapareceu quando caiu o prédio. Não era o cara que devia estar lá na frente, ajudando, tomando providência? Se é um movimento lícito, se é um movimento legítimo, ele não tinha que estar lá, não. Sumiu e ele foi, dias depois ele foi encontrado, ou eu soube que ele estava sendo procurado pela polícia, foi dada uma ordem de busca para ele e tal. Ele se apresentou à polícia já acompanhado de um advogado. Aí ele disse o seguinte, ele disse: eu não sou líder de movimento nenhum, eu só ajudo as pessoas. Claro, você vai perguntar para um miliciano se ele está espoliando, se ele está chantageando, se ele está extorquindo o comerciante, ele vai dizer: não, eu estou oferecendo meu serviço para protegê-lo. A mesma coisa. Mesmo declarando isso, esse vagabundo chamado Ananias é quem recebe os pagamentos feitos ao movimento dos invasores do MLSM, que funciona como uma milícia. Essas lideranças são de um cinismo incomparável. Nós vamos cuidar disso, né, com o nosso
ouvindo o nosso próximo áudio, que é um programa da Jovem Pan, um trecho de um programa da Jovem Pan, chamado Os Pingos nos Is. E aí você tem, o assunto é abordado, e aí você tem uma fala, também uma manifestação de um jornalista que tem batido sistematicamente nessas bandalheiras organizadas à guisa de movimentos sociais, e que não são movimentos sociais, na verdade são milícias usando massa de manobra, como o MT, o MST também é um movimento desse tipo. Os caras fazem invasão de terra produtiva, eles avançam, eles destroem e tal, é movimento social legítimo. Não é. Esse pessoal não tem nem CNPJ. E o Augusto Nunes também faz um comentário sobre isso. E o Augusto Nunes vai falar especificamente sobre o Guilherme Boulos, vamos dizer assim, o cinismo dele em relação a esse caso. Vamos lá, meu caro. O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, demorou algumas horas para se manifestar sobre a tragédia. Pela manhã, ele gravou um vídeo do aeroporto dizendo para as pessoas não culparem as vítimas. Ele está em Curitiba, onde participa de ato em comemoração ao 1º de maio. Horas mais tarde, Boulos divulgou um segundo vídeo nas redes sociais falando sobre o desmoronamento aqui em São Paulo. Tá aí Guilherme Boulos falando. É um cinismo impressionante, né, Augusto? É isso que eu tava dizendo, ele não tá nem aí nem aí para as vítimas. Olha aqui, culpar as vítimas? Não, nós estamos culpando os gigolôs de movimentos sociais que ficam promovendo invasões. É o caso do Boulos. Ele nunca falou, até agora, ele nem mencionava essa outra sigla, porque ele é o líder dos invasores. Então era mais gente pro Boulos, mais eleitores. Descobriu agora que tem um movimento que trata das invasões no centro de São Paulo. Ora, eu moro no centro de São Paulo e quem invade é esse MTST. A quem cercava a prefeitura com aquelas tendazinhas onde não dorme ninguém, eles vão dormir em casa. Quem cercava quem cerca é o MTST. Quem monta acampamentos na frente da prefeitura que fica no centro é o MTST. E a Paulista pertence ao centro ampliado, ao centro expandido de São Paulo. E é aqui que eles montam barracas. Agora me vem com essa... Não vão para um determinado lugar porque querem, mas porque não tem alternativa. Como não? No caso de São Bernardo, por exemplo, onde continua aquela invasão malandra, o prefeito, que tem um bom programa de casas populares, não foi procurado e disse que só negociaria se a turma do Boulos se inscrevesse na fila para conseguir as casas populares, que é curta e ágil. Não fizeram isso. É um oportunista. E é bom que ele faça esse vídeo, só serve para o seguinte: mostra quem é, né, mostra a alma escura de um oportunista que é herdeiro de vários imóveis e finge que é sem teto porque quer ir para a presidência da República. A gente sabe por quê. Olha, esse perfil aí traçado, perfil rápido, né? Não é bem um perfil, é um apanhado, uma opinião rápida do Augusto Nunes a respeito do Boulos. Eu estou de pleno acordo com ele. Apenas faria um reparo em relação ao que o Augusto Nunes diz, quando ele diz que aquela invasão é do MTST e não desse outro movimento e tal. Existe o MTST atuando em São Paulo, na capital e no interior, como de resto atua no Brasil inteiro, com essas ações de invasão. E baderna e envolvimento com apoio político, esse tipo de coisa. Para mim não é movimento social organizado. Pode chamar do que quiser. Para mim é movimento social desorganizado. Porque eles não têm, vamos dizer assim, eles não têm uma pauta, eles não têm uma tabela. Eles têm ações políticas, ideológicas, no sentido de de turbar a ordem e de violar a lei e de fazer as coisas no arrepio do direito alheio e tal. Mas muito bem. Essa história de que não tem alternativa, eu concordo com o Augusto Nunes, né? De que isso é conversa para confundir os trouxas. O caso de São Bernardo, que eu havia falado antes, que ele menciona nesse áudio, ele é emblemático.
A prefeitura tem um programa habitacional, a prefeitura de São Bernardo, tem um programa habitacional muito bom, né? Ela disse que ela só negociaria com o sem-teto, no caso era a turma do Boulos, né? Se eles se inscrevessem no cadastro do programa. Mas eles se recusaram a fazer a inscrição no cadastro do programa. Por quê? Porque eles não queriam isso. Eles queriam atropelar o cadastro e ser atendidos em primeiro lugar, conseguir as habitações em primeiro lugar. Peraí, a prefeitura tem um programa de construção de casa popular e de distribuição. E outra coisa, não é presente não. As pessoas têm um valor pequeno, mínimo, simbólico, mas elas ficam pagando aquilo ali, aquelas parcelas. Isso é um programa social. Mas o que eles queriam? Pegar as casas que estavam sendo aprontadas e tomar posse delas. Eles não queriam entrar no cadastro e esperar a vez, não. Então não foram tratados, não foram conversados, não procuraram a prefeitura. E o prefeito disse, não negocio com eles enquanto eles não se inscreverem no cadastro. Fora disso, eu não reconheço nada. Ficaram acampados em frente de prefeitura, como já se acamparam na frente da prefeitura de São Paulo. Quer dizer, agora o acampamento é até bom mencionar isso, o Augusto Nunes fala disso. O acampamento é o seguinte, eles vão lá, montam dezenas de barraquinhas. Vai de noite lá para ver quantos estão dormindo. Vai de noite lá para ver quantos estão dormindo. Um monte deles vai para casa dormindo quentinho no colchão. Aí fica lá, obviamente fica alguém lá, até para tomar conta, para aquele troço não ser tirado de lá. Mas pergunta se o Boulos dorme, ele arma uma barraca para ele lá também. Pergunta se ele dorme lá. Dorme nada. O cara é bem de situação. Quem é esse Guilherme Boulos? Ele é filho de Marcos Boulos, que é um professor de medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Ele se formou em filosofia e ainda fez uma especialização em psicanálise e ele é professor, leciona psicanálise, né? Você acha que esse cara é sem terra? É sem teto? Muito bem. Ele, quando ele se candidatou à presidência, quando ele lançou a candidatura à presidência, houve, vamos dizer assim, uma certa polêmica pelo fato de que ele se candidatou à presidência, mas ele não se expôs no debate com outros pré-candidatos. Ele não quis se expor, porque obviamente ele tem, vamos dizer assim, ele tem queixo de vidro. Se pegar outros candidatos e colocar num debate esses fatos de frente para ele, ele não tem como responder. Então ele ficou muito discutível a candidatura dele. Como é que você é candidato e se recusa a debater ideias com os outros candidatos? E já foi preso. Olha por que ele foi preso. Ele foi preso por diversos processos judiciais. Ele foi preso acusado de cometer desobediência judicial. Esse é o cara que quer que o Estado faça parte dele para atender a ele e a sua turma. O sujeito que se recusa a atender uma ordem judicial. Incitação à violência e por ter lançado rojões contra a polícia militar durante uma ação de reintegração de posse de um terreno no distrito de São Mateus. Olha, só para lembrar, o Boulos foi aquele cara que comandou aquela invasão a um terreno da Volkswagen uma vez, que durou não sei quanto tempo para desocupar. Foi desocupado por uma ordem judicial que ele se recusou a cumprir e eles foram tirados de lá na marra. E aí ele fala que foi violência da polícia, jogou jorrão, lançou rojão contra a polícia e tal. Esse é o Boulos, um marginal. Um marginal, filho de classe média alta, filho de médico, filho de professor de faculdade de medicina da USP, ele próprio é professor de psicanálise e é formado em filosofia. Esse homem é sem teto? Pode-se acreditar o patrimônio que ele vai receber, patrimônio imobiliário, imóveis, que ele vai receber do pai dele, é uma coisa, vamos dizer assim, bastante significativa. O outro dia eu vi uma reportagem, um terreno, R$800 mil, esse terreno sendo posto à venda para a construção de um edifício. Tava lá um corretor. Sabe de quem era o terreno? Do pai do Boulos. O cara que tem um terreno de 800 mil. 800 mil? Não, perdão. Não era 800 mil, não. Era 800... Acho que era... Não sei. Era alguma coisa em milhões, não era em mil, não.
Era um terreno de muito valor que estava sendo vendido e que era do pai do Boulos. E esse cara se dizendo sem teto. Muito bem. Como todo bom esquerdista, o Boulos tem um discurso agressivo contra qualquer pessoa que tenha um discurso contrário às suas posições. E por isso ele fez uma série de ataques contra um cidadão que esse sim é bem de direita, é bem à extrema direita, que é o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, que é uma pessoa conhecida na mídia, né? Ele tem um discurso bem agressivo também, só que alinhado com a direita, enquanto o Boulos tem um discurso agressivo alinhado com a esquerda. E aí, ele atacou o Frota numa declaração. O Frota tinha feito uma crítica a ele, ao movimento que ele lidera, e ele fez um ataque ao Frota e foi para o pessoal. Inclusive porque o Frota, como todo mundo sabe, não é novidade. O Frota, primeiro ele foi ator da Globo, depois ele virou ator pornô, né? Ator pornô, e fez filmes pornô, e aí o Boulos foi buscar exatamente isso para depreciar o Frota e dizer que o Frota era isso, não passava de um ator de filme pornográfico e tal. O Frota, ele pode ter todos os defeitos do mundo. Eu posso até não concordar, porque ele é um sujeito alinhado à extrema-direita. Agora, você não pode negar que o Frota é um sujeito inteligente e que fala com desenvoltura. Aí o que acontece? O Frota, eu vou rodar aqui um texto onde o Frota traça um perfil do Boulos, só que eu tive que editar esse áudio, porque o Frota, durante o áudio, ele diz certas coisas que eu não poderia, vamos dizer, eu não gostaria de passar aqui. Ele diz, está lá num vídeo e tal, eu transformei em áudio, mas ele diz algumas coisas, de certa maneira, inclusive a respeito da sexualidade do Boulos, que eu, obviamente, não iria colocar aqui no meu programa. Mas eu fiz a edição, vamos ouvir aí o que o Frota diz a respeito do Boulos aí. Manda brasa. Guilherme Boulos, um comunista sem noção, é dono do MTST, o tal movimento dos trabalhadores sem teto. É o cacique urbano, o capataz do programa de habitação que mantém escondido o cadastro das pessoas à espera de casa. Tudo que você faz, Boulos, é crime, e diz que a direita já foi melhor. Crítico sem informação e bobo da corte em tudo que fala, intelectualmente é um vigarista, picareta, explorador. Esquerdistas não são juízes da qualidade da direita e não podem criticar a pornografia, pois a praticam todos os dias. Pois tem em suas fileiras atrizes pornô como Gleisi Hoffmann, Vanessa Gradiotin, Marilene, Érica, Maria, Manuela, Luciana, Jandira, Fátima. O que impressiona é o baixo nível intelectual dos representantes da esquerda. No debate público nacional, não elaboram, não buscam teorias nem referências. Não fazem qualquer esforço para interpretar seriamente a realidade. Apenas frases montadas de preconceito e ódio de classes. Ameaçam os brasileiros e quem se limita aos xingamentos é você. Eu, às vezes. Você tem problemas para interpretar seriamente a realidade. Preconceitos e ódio de classe é o que você prega. Aliás, em um país sério, sem um STF comprado, você já estaria preso há muito tempo. E você sabe disso. Agora vamos à pergunta que não quer se calar. Quem é você, Boulos? Qual é o seu pensamento de chefinho de milícia? Você não produz nada, você está acostumado a arrombar as propriedades e vende, que é a redistribuição da riqueza. Tudo para fazer barulho no debate público, mas sem substância e com um discurso delirante, geralmente de banheiro, que é a igreja de todos os bêbados como você. A ignorância de Boulos não tem limite. Boulos deixa muito a desejar, como homem, como ativista e até como bandido. É só um pela-saco bobo da corte e que não falaram para ele não quando era criança. Boulos não reconhece os limites da lei e do Estado. Boulos acha que pode invadir tudo. Boulos comanda o quebra-quebra nas portas de banco. Boulos corre para jogar pedras no choque. Mas é ele o cara que decide roubar os terrenos legais. O cara que organiza sua milícia para furar filas e fraudar. O cara que incomoda os paulistanos e tira o direito à paz. O cara que cerca a Câmara dos Vereadores. O cara que ameaça fazer correr sangue. O sujeito que não respeita a Constituição, que não respeita o Código Penal, que não respeita o Código Civil, que rasga a nossa bandeira, que tem a bandeira vermelha como símbolo. Você nunca será presidente do país. Olha, eu gostaria de tudo isso aí que o Frota disse, eu gostaria de pontuar 3 coisas. A primeira
é quando ele diz que o Boulos esconde o cadastro das pessoas. Isso diz respeito àquilo que eu falei antes, de que ele não quer que as pessoas apareçam no cadastro de forma regular. Esses cadastros de programas habitacionais. Então é o seguinte, eles não se inscrevem nesses, eles não se cadastram, e ele quer, mediante invasão, a estratégia é essa, ser passado na frente dos outros para resolver o problema da invasão. Quando o Frota diz que esquerdistas não são juízes da qualidade da direita e não podem criticar a pornografia, e sai citando atrizes, como atrizes pornô, uma série de políticas, de mulheres políticas vamos dizer assim, da esquerda, Gleisi Hoffmann, Jandira, Fátima, Vanessa Graziotin e uma série de outros que ele cita. Por que ele diz que elas são atrizes pornô? É porque eu fiz um corte nessa parte do áudio. É que, vou tentar traduzir, ele diz que o que elas fazem com os eleitores e com a sociedade, com as suas ações, corresponde àquilo que os atores pornô fazem com as atrizes. Então elas têm uma prática tão imoral, elas têm uma prática tão digamos, tão devassa, tão depravada, quanto aquilo que os atores fazem com as atrizes nos filmes pornô. É isso que ele quis dizer. Por isso que ele diz que elas são atrizes pornô e que, portanto, ele não pode criticar ninguém que seja ator ou atriz pornô. A outra coisa que ele faz, que ele coloca aí, é pôr em destaque, a outra coisa que ele faz é pôr em destaque as violações que a esquerda, e o Boulos inclusive, praticam. As violações da lei, da Constituição, do Código Penal, da ordem pública e a pregação do conflito social como forma de chegar ao poder. Já falamos disso no outro programa. O que ocorre é o seguinte, eu queria rapidamente dar uma explicação técnica para vocês aqui. Todas as vezes, e eu falei disso nas palavras iniciais do programa, todas as vezes que você, mediante violência ou grave ameaça, você invade um bem, uma propriedade, um imóvel que pertence a outra pessoa, isso tem um nome, isso é um crime que está previsto no Código Penal, que é o crime de esbulho possessório. Faz parte, está dentro do capítulo do crime de usurpação. O esbulho possessório, só para esclarecer aqui, lá está no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, é o seguinte: o que é esbulhar? É tomar posse de imóvel alheio, expulsando o possuidor. Então, o esbulho possessório consiste na invasão de terreno ou de edifício alheio com violência à pessoa ou grave ameaça, né? Ou ainda com o concurso de 2 ou mais pessoas, com a participação de 2 ou mais pessoas. Muito bem. Uma outra coisa que esses movimentos sem terra, sem teto e tal, costumam, vamos dizer assim, focar, é que eles acham que ocupando, depois, as pessoas pensam isso, a gente ocupa, vai ficando, você pode um dia até requerer um uso capião aí, ou uma uso capião, que uso capião é uma palavra feminina. Você pode requerer um uso capião aí. Aí é o seguinte, há um erro, vamos dizer, crasso aí, um erro básico nessa compreensão de dizer, porque existe uma função, a terra, a propriedade imóvel tem uma função social. Ou seja, como o coletivo se sobrepõe ao individual, se houver necessidade, o que o Estado faz? E a gente sabe disso. O Estado vai lá e desapropria. A ideia é chegar lá e que haja essa desapropriação em benefício da resolução da questão social. Só tem o seguinte problema. Eles estavam, por exemplo, nesse edifício que caiu, era um prédio público. E existe um dispositivo na Constituição Federal, que está no artigo 183, né? Parágrafo 3º do 183, que dizem o seguinte: os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Não dá para você ocupar um imóvel público, ficar lá 5, 10 anos, depois requerer o uso capião daquilo. Por quê? Porque é imóvel público, ele não é sujeito a uso capião. E esse dispositivo, ele foi recepcionado, ele foi abrigado, ele foi trazido também para o campo específico do direito civil, na parte que trata da uso capião,
dizendo o seguinte: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Então é o seguinte, como estratégia, tentando jogar com a questão da função social da propriedade, isso não pode ser, não seria feito, não teria validade nenhuma nesses imóveis públicos que eles ocupam. E além do mais, a invasão é por si mesmo um ato, a ocupação é por si mesmo um ato de esbulho possessório na sua modalidade, que é uma modalidade uma modalidade de crime prevista no Código Penal, né? É esbulho possessório, isso é crime, está previsto na lei. Bom, feitas essas colocações, a síntese que nós podemos ter de tudo isso é o seguinte. Primeiro, para a gente chegar ao fechamento de daquilo que foi a ideia inicial desse programa. Primeiro, no desabamento do prédio de São Paulo, as verdadeiras vítimas são, que existem lá pessoas que são vítimas e pessoas que não são vítimas. São aquelas pessoas que não tem problema, o próprio Boulos, o outro lá, o Ananias, não tem problema de teto e que estão lá como sem teto. Então esses não são vítimas. Ou daqueles que estão ali no próprio país irregularmente, como os 20% de estrangeiros que estavam lá. Mas existem vítimas verdadeiras, pessoas que estão enfrentando um problema social sério ali, de falta de moradia. Pois bem, mas nem todo mundo que está enfrentando esse problema de carência de habitação está invadindo o que é dos outros. As verdadeiras vítimas, essas que realmente estão ali por desespero de causa e vão nessa onda, elas são vítimas duas vezes. Elas são vítimas, primeiro, da sua situação, da sua carência habitacional. E elas são vítimas dos exploradores, como disse lá o Augusto Nunes, dos gigolôs dessas pessoas. Porque elas entram lá para tentar resolver um problema habitacional e passam a ser exploradas por aqueles que, em princípio, se dizem, vamos dizer assim, líderes de um movimento para resolver o problema deles. Ora, se você entra numa invasão e depois o cara que não é o proprietário passa ali cobrar um valor, e ele próprio é proprietário de outros imóveis, então esse cara é um gigolô. E é exatamente o que o Boulos é. A segunda coisa é que, eu acabei de dizer, entre os invasores desses prédios, existem os verdadeiros, as pessoas que verdadeiramente estão numa situação aguda relativamente ao problema da habitação, e existem oportunistas, traficantes, bandidos, envolvidos com essas manobras, acampamentos e ocupações de imóveis. No caso específico do edifício Wilton Paz de Andrade, esse que desabou, o poder público também ele tem alguma responsabilidade, mas não haver tomado nenhuma providência para desocupar o imóvel, né? Ou melhor, mas a responsabilidade dele não é pelas mortes nem pelo desabamento, é por não ter tomado nenhuma providência para a desocupação desse imóvel que já sabidamente não oferecia condições de habitabilidade para abrigar aquelas pessoas. Quer dizer, a culpa do poder público nesse caso não é porque o edifício caiu, não é porque as pessoas estavam lá, o poder público não mandou ninguém se alojar lá, é porque ela não tomou, o poder público não tomou através das suas esferas adequadas e das suas instituições adequadas, não tomou as providências necessárias para a desocupação do imóvel. No entanto, as condições de risco que levaram ao incêndio e consequente desabamento desse prédio e que põe sob risco outros prédios ocupados também, em São Paulo e em outras partes do Brasil, elas foram agravadas pelos próprios ocupantes e principalmente pelos chamados coordenadores que arrecadavam dinheiro para fazer a manutenção e a limpeza e não faziam. O que a gente quer dizer com isso? O poder público tem uma parcela de responsabilidade? Sim. Os invasores têm uma parcela de responsabilidade? Sim. Agora, não dá para você dizer, não vamos culpar os invasores. Não,
Não vamos atribuir a eles toda a responsabilidade. Agora, dizer que eles são vítimas apenas, que eles não têm... Como não tem responsabilidade? Você invade o que é dos outros, está lá dentro morando e, além do mais, jogando lixo, sem nenhuma condição. Não deixa a fiscalização entrar para verificar as condições e depois vai dizer que você não teve culpa nenhuma? Claro que teve. Claro que teve. Agora, fundamentalmente, os grandes culpados disso aí seriam os responsáveis, os líderes dessas invasões. E aí sim, no meu modo de entender, é para o Ministério Público arranjar uma maneira de enquadrar legal essas pessoas aí, meter um processo nelas. E assim, o tempo destinado a esta conversa chegou ao final, razão pela qual iremos encerrá-la também. Quero agradecer aos ouvintes pela atenção que dispensaram ao programa desta terça-feira, lembrando que o Ponto Facultativo é um espaço semanal cujo propósito é levar ao nosso público informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com meu amigo Alexander Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e essa é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.